Abandonar a busca pelo amor pode libertar sua vida ainda hoje. Seja bem-vindo ao canal Caminho Inteligente. O objetivo deste canal é torná-lo mais inteligente enquanto você faz outras coisas, então aumente o volume ou coloque seus fones de ouvido e vamos lá adquirir mais repertório enquanto você dá conta de suas tarefas. Se te dissessem que o maior obstáculo entre você e a sua paz interior é a sua busca incessante pelo amor, você conseguiria parar para refletir ou rejeitaria essa ideia de imediato? O amor é tratado como um destino final, uma conquista que deve ser alcançada a qualquer custo. Ele está nas músicas que ouvimos, nos filmes que assistimos, até na forma como a sociedade nos pressiona a agir. É como se o amor fosse o troféu que prova que chegamos lá, que nossa jornada tem valor porque alguém nos escolheu. Mas o que poucos se atrevem a questionar é: por que essa busca tão desesperada nunca parece realmente nos satisfazer? Pense nas histórias que você já ouviu. Quantas vezes você viu pessoas gastarem anos das suas vidas perseguindo o parceiro ou parceira ideal, acreditando que isso finalmente traria sentido às suas vidas? E quando encontram esse amor, percebem que muitas vezes aquela sensação de vazio ainda está ali. É uma ansiedade constante, uma busca sem fim que nunca parece ser preenchida. E o pior, a frustração aumenta quando essa relação não corresponde às ideias idealizadas que carregamos. Será que esse vazio emocional que tentamos preencher com relacionamentos, com a busca por validação no outro, não tem origem em algo mais profundo, algo que ignoramos porque estamos olhando para fora quando deveríamos estar olhando para dentro? O estoicismo nos convida a reconsiderar essa busca. Essa filosofia antiga ensina que o valor mais importante da vida não é o amor que recebemos, mas a paz que encontramos em nós mesmos. Para os estoicos, a liberdade emocional começa no momento em que paramos de colocar a chave da nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Como Marco Aurélio nos lembrava, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Aplicando essa perspectiva, o amor não é algo que devemos correr atrás ou implorar, porque ele se torna um reflexo do que já existe dentro de nós, e não a nossa única razão para existir. Pense no quanto nos aprisionamos em expectativas irreais. Carregamos a ideia de que existe um par perfeito para cada um de nós, um outro que será a solução para todos os nossos medos, angústias e inseguranças. A sociedade construiu uma narrativa em que estar sozinho é sinônimo de fracasso, como se a sua dignidade como pessoa dependesse de encontrar alguém que valide sua existência. Essa pressão sufocante nos conduz a decisões impulsivas, muitas vezes nos levando a abrir mão de quem realmente somos para agradar, para corresponder às expectativas de quem quer que consideremos nosso alvo amoroso. Mas como é possível encontrar liberdade quando colocamos nosso valor pessoal nas mãos de alguém que, por mais que nos ame, é incapaz de preencher todos os espaços vazios dentro de nós? Ao refletir sobre isso, Epicteto desafia essa obsessão pela busca do amor ao afirmar que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Não é a falta de amor romântico que nos faz sofrer, mas a ideia de que precisamos disso a qualquer custo. Ele nos faz perguntar: o que realmente está ao nosso alcance? Será que controlar a opinião de outra pessoa sobre nós está? Será que fazer alguém nos amar é algo de fato possível? Quando vivemos nessa ilusão de controle, transferimos o poder sobre nossas emoções para o outro, algo que os estoicos nos alertavam ser a base da infelicidade. Mais do que a ausência de amor, o que nos causa dor é o peso que damos à busca por ele. É o tempo que gastamos imaginando se somos suficientes, se somos desejados, se estamos no lugar certo ou se estamos sendo deixados para trás. Que tipo de liberdade é essa que se perde a cada vez que condicionamos nossa felicidade à aceitação ou validação de outra pessoa? É exatamente nesse ponto que abandonar a busca pelo amor se torna um ato de revolução espiritual. Parar de buscar não significa fechar as portas para conexões ou relacionamentos significativos, mas sim abrir espaço para que eles aconteçam sem a pressão de serem a fonte principal da nossa estabilidade emocional. O problema mais profundo está na ideia de que a nossa validação pessoal deve vir de fora. É uma armadilha perigosa,
porque ao buscar desesperadamente a atenção, o carinho e o reconhecimento do outro, tendemos a esquecer de olhar para o que já levamos dentro. Não somos ensinados a nos explorar, a compreender que a fonte da nossa paz deve vir da relação que temos com nós mesmos. E quando não sabemos como ser completos por dentro, projetamos isso no mundo externo, esperando que outra pessoa resolva algo que nem nós conseguimos definir. Muitas vezes, a busca pelo amor é também uma forma de fugir de si mesmo. Idealizamos a ideia de encontrar alguém porque é mais fácil do que lidar com nossas próprias inseguranças e fragilidades. É por isso que tantos relacionamentos, mesmo os que começam intensamente, acabam ruindo. Porque o peso da idealização é pesado demais para qualquer pessoa carregar. Quando abandonamos essa busca desesperada, temos a chance de encontrar algo que é muito mais poderoso do que o amor romântico. A liberdade de saber quem somos, de nos aceitarmos sem precisar que ninguém nos complete. Imagine por um momento como seria viver sem o fardo de tentar ser o suficiente para outra pessoa. Imagine o alívio de simplesmente ser quem você é, sem forçar expectativas, sem esperar que algo ou alguém te salve de sua própria insatisfação. É disso que estamos falando. Abandonar a busca pelo amor não é desistir da vida ou do desejo de conexão. É libertar-se da necessidade obsessiva de se definir por ela. É virar o olhar para dentro de si e perceber que a vida não precisa de validação exterior para ter significado. Agora que já entendemos como essa busca pode ser a raiz de nossas angústias, vamos começar a explorar como os estoicos podem nos ajudar a redirecionar nossa energia para algo que realmente está sob nosso controle. Você está prestes a desvendar um novo modo de pensar que pode transformar completamente a maneira como encara o amor, a si mesmo e a vida. Quando se trata da busca pelo amor, é essencial entender que o problema não está no desejo de amar ou ser amado, mas na obsessão por encontrar no outro a resposta para nossos próprios conflitos internos. Essa obsessão nos prende em ciclos de ansiedade, insegurança e frustração, porque coloca o controle das nossas emoções onde ele nunca deveria estar, fora de nós mesmos. Os estoicos sempre enfatizaram que a liberdade humana só pode ser alcançada quando deixamos de depender de forças externas para encontrar satisfação e paz. A busca desesperada por amor, muitas vezes, vem de uma ideia ilusória. A de que estar com outra pessoa vai preencher um vazio, dar sentido à vida ou reparar o que quer que esteja quebrado dentro de nós. Essa perspectiva é perigosa porque transforma o outro em um ideal inalcançável, em um salvador. E isso não é só injusto para nós mesmos, mas também coloca uma pressão impossível sobre aqueles que tentamos amar. Nenhum ser humano pode carregar o peso de consertar a vida de outra pessoa ou ser a única fonte da sua felicidade. Ao abandonar essa busca, não estamos desistindo do amor, mas ajustando o foco para descobrir sua verdadeira natureza. A relação mais genuína que podemos ter começa quando paramos de projetar nossas inseguranças e expectativas irreais no outro. Os modernos viveram algo que os estoicos dificilmente poderiam imaginar. Culturas dominadas por redes sociais e aplicativos de relacionamento que reduzem as conexões humanas a curtidas, deslizes para a direita ou para a esquerda e algoritmos. Essa é uma das faces mais recentes e insidiosas da busca pelo amor. Não estamos apenas buscando um parceiro, mas também aprovação e validação constantes dos outros. Quantas vezes você já percebeu alguém, ou até a si mesmo, se perdendo dentro desse jogo de popularidade digital, baseando a autoestima na quantidade de curtidas ou combinações em um aplicativo? Marco Aurélio nos perguntaria: isso depende de você ou está nas mãos de outro? Quando entregamos nossa validação pessoal a padrões que não controlamos, estamos criando o terreno perfeito para a insatisfação. Além disso, vivemos cercados por narrativas que nos fazem acreditar que só seremos completos quando encontrarmos alguém. A mídia, a publicidade, até mesmo os conselhos de amigos ou familiares, muitas vezes reforçam a ideia de que estamos perdendo algo se não estivermos em um relacionamento. Você já ouviu aquelas frases como: mas você é tão incrível, por que está solteiro? Ou, quando você vai encontrar alguém e sossegar?
Essas perguntas, muitas vezes bem intencionadas, ignoram um ponto crucial. Ninguém pode nos oferecer uma completude que não encontramos primeiro dentro de nós. Epicteto nos alerta para uma verdade fundamental. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer e você terá paz. Aplicar isso ao contexto do amor significa mudar completamente a forma como enxergamos a busca por ele. Não se trata de abandonar relacionamentos ou evitar conexões, mas de parar de tratar o amor como se fosse uma mercadoria a ser adquirida, algo que precisamos conquistar ou ganhar para sermos valiosos. Quando aceitamos que toda conexão humana verdadeira surge de uma postura desapegada e livre, conseguimos nos libertar da ansiedade de tentar controlar o incontrolável. E então surge uma pergunta importante: o que fazemos com o medo da solidão? Afinal, a angústia de estar sozinho é um dos maiores motivadores para a busca incessante pelo amor. A solidão é vista como um castigo, como evidência de inadequação ou fracasso pessoal. Mas será que isso é verdade? Os estoicos têm outra visão. Sêneca, por exemplo, nos ensina que a solidão não é algo a ser temido, mas uma oportunidade para estar consigo mesmo, um caminho para a autodescoberta. Ele acreditava que o tempo sozinho era essencial para entender quem somos, para refletir sobre nossas ações e escolhas, e para construir o tipo de força interior que não depende de ninguém mais. Talvez não tememos a solidão em si, mas o que ela nos obriga a confrontar, nós mesmos, sem distrações externas. A solução, portanto, não é buscar se perder em relacionamentos para evitar a solidão, mas encarar essa experiência como uma chance de crescimento. Imagine por um momento que a solidão não seja um inimigo, mas um professor. Que lições poderiam surgir se você parasse de resistir a ela? Talvez você perceba que todas as respostas que procura em outra pessoa já existem dentro de você. Que o que você realmente precisa não é de um salvador, mas de coragem para enfrentar os seus próprios medos, de força para aceitar quem você é e de sabedoria para encontrar paz mesmo em meio ao silêncio. Outro aspecto fundamental é que, ao abandonar a busca obsessiva pelo amor, você se abre para experiências mais autênticas. Não é que o amor desapareça da sua vida, mas sim que ele deixa de ser forçado e surge organicamente, sem pressões e expectativas sufocantes. Conexões genuínas são fruto de duas pessoas completas que escolhem estar juntas, não de alguém tentando completar o outro ou preencher lacunas. Quando nos libertamos da necessidade de sermos escolhidos ou aprovados, nos tornamos mais livres para construir relações que realmente importam, baseadas em respeito mútuo, admiração e liberdade, e não em carências ou medos. Ao refletir sobre tudo isso, surge um outro benefício inesperado. Deixar de buscar pelo amor compulsivamente não apenas alivia a pressão que colocamos sobre nós mesmos, mas também sobre o mundo ao nosso redor. Você não se sente mais em constante competição. A ideia de que você precisa ser ou parecer algo para ser amado perde completamente o sentido. Em vez disso, você se dá conta de que pode viver sua vida plenamente, experimentar tudo o que ela oferece, sem estar constantemente preso à validação externa. Isso é liberdade. Agora que entendemos como a obsessão pela busca do amor nos aprisiona, a próxima etapa será descobrir como os princípios estoicos podem ser aplicados de maneira prática para nos libertar emocionalmente. Parar de buscar não é apenas uma ideia filosófica, é uma ação que transforma completamente a maneira como vemos o mundo. Pronto para dar o próximo passo? Quando você decide abandonar a busca incessante pelo amor, algo fascinante acontece. O mundo, que antes parecia girar em torno da necessidade de encontrar alguém, começa a se expandir, criando espaço para você focar no que realmente importa. Mas o que significa, na prática, parar de buscar pelo amor? Isso não quer dizer que você deve rejeitar ou evitar conexões humanas. Pelo contrário, significa redirecionar a energia e atenção que antes eram gastas em busca de algo externo para algo interno, voltado ao seu próprio crescimento e fortalecimento pessoal. A obsessão pelo amor nasce de uma ideia cultural enraizada de que todos precisamos de um parceiro para sermos felizes.
Fazemos listas mentais do que buscamos em outra pessoa, investimos horas pensando ou até sofrendo sobre como encontrar essa pessoa e deixamos de perceber algo essencial. Enquanto estamos ocupados buscando, muitas vezes esquecemos de nos enxergar. Esquecemos que estamos negligenciando nossas próprias necessidades internas, que o vazio que sentimos não será preenchido pelo toque ou pelo olhar de outra pessoa, mas por uma conexão profunda com quem realmente somos. Marco Aurélio nos lembraria, como em suas meditações, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Em outras palavras, se a sua mente está constantemente focada em buscar algo fora de você, como pode encontrar paz? É preciso, antes de tudo, enfrentar essa desconexão interna. Quando transferimos o peso do nosso valor para coisas ou pessoas que não estão sob nosso controle, criamos um ciclo vicioso de expectativas e frustrações. Não importa quão perfeito alguém seja ou por quanto tempo um relacionamento dure, se você não se sente completo consigo mesmo, sempre haverá um vazio, uma inquietação persistente. Os estoicos, em sua sabedoria, compreendiam que a verdadeira felicidade e liberdade vêm de um lugar interno. Eles nos convidavam a refletir sobre o que realmente está dentro da nossa esfera de influência. Você pode controlar o comportamento, os sentimentos ou os pensamentos de outra pessoa? Com certeza não, mas pode controlar seus próprios pensamentos, suas reações e as escolhas que faz todos os dias. Quando você aceita isso, abre mão da necessidade de estar no controle de forças que não pertencem a você, e essa aceitação traz consigo uma profunda sensação de alívio. Parar de buscar pelo amor não significa adotar uma postura de isolamento ou resignação. Não significa evitar relacionamentos ou se fechar para o mundo. Significa, sim, abandonar a ideia de que sua felicidade está atrelada a algo ou alguém externo. Imagine por um momento viver de forma plena, onde as suas escolhas não são feitas para agradar ou atrair alguém, mas para expressar sua verdadeira essência. Ao contrário do que muitos pensam, isso não transforma você em uma pessoa fria ou distante. Na verdade, é o oposto. Você se torna um ser humano mais consciente, presente, capaz de se conectar de forma genuína, sem os preconceitos e expectativas que muitas vezes distorcem nossas relações. O que você pode fazer com toda a energia que antes era gasta nessa busca incessante? Existem aspectos da sua vida que estão aguardando por atenção. Habilidades não desenvolvidas, um propósito não explorado, paixões que foram adiadas porque pareciam menos importantes do que encontrar alguém. Imagine o que você poderia descobrir sobre si mesmo se, em vez de perseguir algo ou alguém, redirecionasse essa energia para se conhecer melhor, para crescer como pessoa, para fortalecer aquilo que é essencial em você. O estoicismo nos ensina que o caminho para a liberdade começa com a transformação interior. Um dos exercícios mais poderosos é o diário estoico, que pode ser tão simples quanto reservar alguns minutos por dia para refletir sobre suas ações, pensamentos e emoções. Pergunte-se: o que estou esperando encontrar nos outros que eu não posso oferecer a mim mesmo? Isso pode parecer desconfortável no início, mas com o tempo, essa prática permite que você veja onde suas expectativas foram criadas e como elas passam a influenciar suas decisões. Outro ponto essencial é aprender a aceitar a própria companhia e, mais do que isso, enxergá-la como algo enriquecedor e necessário. Sêneca dizia que é na solidão que encontramos a liberdade de olhar profundamente para quem somos. Uma pessoa incapaz de estar sozinha raramente encontrará paz em qualquer relação, porque estará constantemente buscando no outro algo que só poderia vir de dentro. Não há nada de errado em desejar compartilhar sua vida com alguém, mas o desejo não pode se transformar em uma condição para o seu bem-estar. A decisão de parar de buscar pelo amor é corajosa porque desafia um dos pensamentos mais arraigados da nossa cultura. Somos ensinados que a vida deve sempre estar orientada ao próximo passo: encontrar alguém, se casar, construir uma família. Essas são experiências importantes, sem dúvida, mas reduzi-las a marcos obrigatórios ou condições para a felicidade torna o processo desgastante.
Quando você abandona essa urgência, percebe que a vida tem outras dimensões a oferecer: crescimento pessoal, amizades verdadeiras, trabalho significativo, momentos de silêncio repleto de significado. Você percebe que a sua jornada tem valor por si só, independente de onde ela o leve no futuro. E há algo paradoxal em tudo isso. Quando você para de buscar desesperadamente pelo amor, abre espaço para que ele surja de forma mais natural, mais autêntica. Conexões se tornam possíveis sem o peso da obrigação. As pessoas entram na sua vida não porque você depende delas para ser feliz, mas porque há algo que vocês compartilham, algo que é genuíno e leve. Ao construir sua vida com base na liberdade emocional, você não só transforma seu relacionamento consigo mesmo, mas também todos os outros relacionamentos ao seu redor. A ideia de viver sem a busca pelo amor não é sobre abrir mão de conexões humanas. Trata-se de redefini-las. Você não está aqui para completar outro, assim como ninguém está aqui para te completar. Quando se compreende isso, o amor deixa de ser uma necessidade e se torna uma escolha, uma expressão de tudo o que você já é. É nesse momento, quando você está mais livre, mais conectado consigo mesmo, que a vida começa a se revelar em sua forma mais plena. Agora que entendemos como abandonar essa busca pode redirecionar nossa energia e criar espaço para algo maior, é hora de irmos além. Vamos explorar como usar os desafios modernos como oportunidade para praticar os princípios estoicos e reforçar essa liberdade emocional. Você está pronto para descobrir o próximo passo nessa jornada? Ao abandonar a busca obsessiva pelo amor, você não está apenas redirecionando sua energia, está também colocando em prática uma das lições mais profundas do estoicismo: viver de acordo com a sua natureza enquanto foca naquilo que está sob o seu controle. Essa filosofia não é abstrata. Ela oferece insights claros e práticos que, quando aplicados às questões modernas, permitem que você encare o mundo de uma maneira muito mais serena e propositada. E talvez nenhum outro contexto exemplifique melhor isso do que os desafios do nosso tempo: os ambientes digitais, a pressão por aceitação e as expectativas sociais que parecem nos esmagar. O mundo digital, com toda a sua promessa de conexão, tornou-se uma arena de competição emocional. Aplicativos de relacionamento foram projetados para alimentar uma ilusão, a de que amor e validação estão a apenas um deslize de distância. Esse sistema engana nosso cérebro, nos recompensando com um momento de prazer fugaz a cada match. Porém, o que ele realmente faz é reforçar um ciclo de necessidade. Precisamos continuar buscando, porque nunca estamos satisfeitos. Estamos constantemente à procura daquele perfil perfeito, daquela mensagem ideal, daquele amor que talvez seja mais um reflexo de nossos desejos intangíveis do que de algo real. E aí está o problema. Estamos nos conectando ou nos distraindo? Estamos buscando o outro, ou apenas tentando fugir de nós mesmos? A resposta dos estoicos a essa forma de viver seria direta: precisamos parar e refletir. Epicteto nos diz que o que importa não são as circunstâncias em si, mas como reagimos a elas. Isso significa que o ambiente digital, como qualquer outra ferramenta, não define o que somos. O problema não está nos aplicativos ou nas redes sociais, mas em como os utilizamos, como nos deixamos ser controlados por eles, ao invés de controlá-los. Quando essas plataformas passam a determinar nosso valor, a medir nossa autoestima com curtidas e interações, estamos nos afastando de quem somos. A necessidade de estar em constante busca, seja por uma conexão, uma validação ou um match, nos transforma em prisioneiros emocionais de algo que nunca poderemos controlar. O estoicismo nos oferece clareza perante essa confusão moderna. Marco Aurélio enfatizava que na vida não é necessário agitar-se tanto. Um rio que flui tranquilamente atinge seu destino. Essa ideia implica que, ao focarmos em nosso fluxo interior, e não nas correntes externas de expectativas ou aprovações, encontramos uma paz que não pode ser abalada. Para resistir à pressão digital, é necessário fazer uma pausa e questionar: por que buscamos tanto? O que estamos tentando alcançar?
E, acima de tudo, o que realmente precisamos para sermos plenos. Essas reflexões ajudam-nos a reavaliar como usamos nosso tempo e energia. Outro ponto crucial para enfrentar os desafios modernos é a forma como lidamos com a expectativa social. Desde muito cedo, somos ensinados que a vida segue um roteiro: encontrar alguém, se casar e então ser feliz para sempre. Mas o estoicismo nos orienta a questionar essas convenções e buscar o que realmente é compatível com a nossa própria natureza. Não se trata de rejeitar o amor, mas de abandonar o molde pré-fabricado que nos força a acreditar que ele é a única medida para realizar uma vida bem vivida. Quando você aceita que nem todos os caminhos precisam ser iguais, começa a trilhar o seu com muito mais leveza. Você pode observar isso de forma prática em momentos simples. Quando rejeita a pressão de um encontro, onde parece que deve se provar constantemente para agradar a outra pessoa. Quando decide que não precisa curar a solidão com qualquer relacionamento passageiro, mas escolhe abraçar esse tempo como uma experiência de crescimento. Quando diz não às comparações inevitáveis que surgem nas redes sociais, aquelas onde a vida dos outros sempre parece mais completa, mais bonita, mais perfeita. Essas escolhas, embora pequenas, representam a base de uma liberdade emocional que poucos alcançam. Evidentemente, o preço dessa liberdade é a coragem. Coragem de encarar as próprias falhas, sem esperar que outro o faça por você. Coragem de priorizar momentos de solidão como períodos para se fortalecer e não como punição. Coragem de agir em desacordo com os padrões sociais, ainda que isso provoque questionamentos e olhares de outros. Os estoicos acreditavam que a prática da virtude não era fácil. Era um ato de disciplina racional, onde seguimos como uma rocha, inabaláveis diante das tempestades. Não é diferente aqui. Abandonar a busca pelo amor ou pela aprovação não acontece de maneira instantânea. Requer um treino mental constante, onde você se lembra todos os dias do que realmente importa. Outro aspecto importante dessa jornada é desenvolver uma relação saudável com a solidão. Sócrates, que influenciou profundamente o pensamento estoico, dizia que a vida examinada é a única vida que vale a pena ser vivida. Esse exame só pode ocorrer quando você para e olha com honestidade para si mesmo, abandonando a necessidade de distrações externas. A solidão, ao contrário do que tememos, pode ser imensamente libertadora quando percebemos que ela é um convite à reflexão, e não um vazio. É preciso lembrar que estar sozinho não é, de forma alguma, estar incompleto. Completo é aquele que encontra sentido na simplicidade de ser quem é. Para aplicar essa prática na sua vida moderna, permita-se desconectar. Defina momentos do dia onde você coloca o seu smartphone de lado, onde as notificações deixam de ditar o rumo da sua atenção. Use esse tempo para meditar, caminhar, pensar ou até mesmo fazer nada. Ironicamente, ao nos afastarmos dos ruídos externos, nos aproximamos de algo mais profundo, nós mesmos. Marco Aurélio, no auge de seu poder como imperador, reservava momentos de silêncio todos os dias para contemplar sua existência e reafirmar suas escolhas. Se ele conseguia isso enquanto liderava um império, o que te impede de fazer o mesmo em meio à sua rotina? Por meio dessas práticas, você começa a internalizar uma nova forma de viver. A busca externa deixa de ser prioridade, e com isso, o peso de expectativas irrealistas também desaparece. Mais do que isso, você começa a perceber que sua identidade não depende de ser amado por outra pessoa, mas de amar e compreender a si mesmo. Há um profundo alívio em perceber que você está exatamente onde deveria estar, sem pressa, sem comparações, simplesmente seguindo o fluxo que é seu. Agora que exploramos como enfrentar as pressões modernas, é hora de darmos um próximo passo. Como transformar ideias abstratas em ações concretas, usando os princípios estoicos para construir essa liberdade emocional na prática do dia a dia. Preparado para trilhar esse caminho? A liberdade emocional, como defendem os estoicos, só se torna real quando transformamos ideias em prática cotidiana. Não basta entender intelectualmente que buscar o amor obsessivamente ou depender de validação externa nos aprisiona. É preciso aplicar mudanças concretas na forma como encaramos a vida.
nossas escolhas, nossos pensamentos e nossas ações. Essa transformação exige disciplina, coragem e um compromisso diário. E é exatamente aqui que os princípios estoicos brilham. Eles fornecem um guia direto, prático e atemporal para abandonar a busca externa e investir no desenvolvimento interno. Primeiramente, é essencial mudar o foco das perguntas que fazemos a nós mesmos. Em vez de se perguntar constantemente: quando vou encontrar alguém que me ame? Mude para: como posso fortalecer meu amor próprio hoje? Essa simples mudança de foco redefine o eixo das suas prioridades. Em vez de colocar a responsabilidade pelos seus sentimentos em outra pessoa, você traz essa responsabilidade de volta para si. E isso é libertador, porque significa que sua felicidade deixa de ser algo que depende do imprevisível. Agora ela está em suas mãos. Os estoicos defendiam a prática de reflexões diárias como uma forma de treinar a mente. Marco Aurélio dedicava parte do seu tempo escrevendo em um diário, revisando seus pensamentos e comprometendo-se a seguir um caminho de virtude. Ele reafirmava, dia após dia, que o que está sob o nosso controle não são os eventos externos, mas a forma como escolhemos reagir a eles. E o mesmo se aplica às situações ligadas ao amor. Em vez de se fixar na ideia de que relacionamentos ou validação externa são necessários para preencher sua vida, você pode usar essas reflexões para renovar seu compromisso consigo mesmo. Pergunte-se todos os dias: estou dependendo de algo que não está sob meu controle para ser feliz? Por quê? Isso realmente faz sentido? A prática estoica sugere que treinemos nossa mente para nos concentrarmos no que nos fortalece e não no que nos enfraquece. Imagine quantos dos seus pensamentos diários estão voltados para o que os outros esperam de você. Por exemplo, o medo de estar sozinho, a ansiedade de não atender às expectativas de beleza, sucesso ou atração impostos pela sociedade. Esses pensamentos acabam se tornando como correntes invisíveis que restringem sua liberdade. Abandonar a busca pelo amor é, em essência, um exercício de romper essas correntes. É decidir que seu valor não será mais medido pelas expectativas externas ou pela opinião alheia, mas sim pelo compromisso contínuo com seu próprio desenvolvimento. Uma das estratégias mais poderosas para iniciar essa mudança é o princípio da polaridade reversa, que aparece em alguns ensinamentos estoicos. Em vez de evitar a ideia da solidão, abrace-a. Não como um estado permanente, mas como um momento necessário para se entender e se fortalecer. Planeje dias intencionais de solitude, onde você pode refletir sem distrações externas. Use esse tempo para escrever, meditar ou simplesmente observar seus pensamentos sem julgamento. No começo, isso pode parecer desconfortável, quase como se uma parte de você estivesse faltando. Mas com o tempo, essa prática cria uma base sólida de autossuficiência, onde a presença de outros na sua vida passa a ser uma escolha e não uma necessidade. Outro ponto crucial é trabalhar o desapego. Isso não significa abrir mão de sentimentos ou evitar relacionamentos, mas, sim, parar de se definir por eles. Os estoicos nos lembram que tudo na vida é temporário, desde bens materiais até as pessoas que passam por ela. Ao aceitar isso, você para de lutar contra uma realidade inevitável e, ao invés disso, aprende a aproveitá-la. Quando entendemos que as conexões humanas são valiosas, mas não eternas, passamos a tratá-las com mais gentileza, sem a pressão de que precisam durar para sempre ou solucionar todos os nossos problemas. Além disso, a prática da gratidão é outra ferramenta poderosa para construir liberdade emocional. Pare por alguns minutos todos os dias para refletir sobre o que você já tem, as relações significativas que já construiu, as conquistas que alcançou, as lições que aprendeu. Seja grato por quem você é hoje, independentemente de quem esteja ou não ao seu lado. Esse exercício simples ensina sua mente a se concentrar no positivo, ao invés de cair na armadilha de focar naquilo que falta. Outro aspecto fundamental é o trabalho no controle emocional. Muitas vezes, a busca pelo amor nos deixa vulneráveis porque, sem perceber, entregamos nossas emoções ao poder dos outros.
Ficamos à mercê de rejeições, expectativas não atendidas ou da necessidade de aprovação constante. Os estoicos chamam isso de falta de controle interno. Em vez disso, tome um momento sempre que sentir ansiedade ou insegurança emocional para respirar e retornar ao presente. Lembre-se, o que o outro pensa ou sente não está sob seu controle, mas como você escolhe reagir a isso está. Dê passos pequenos, mas contínuos, para transformar essa mentalidade. Preste atenção nos padrões que você inconscientemente repete. Talvez você perceba que está aceitando menos do que merece em algumas relações por medo de estar sozinho. Ou talvez perceba que está idealizando pessoas ou situações, esperando que elas sejam a solução para algo que você precisa resolver internamente. Identificar esses padrões é o primeiro passo para mudá-los. Quanto mais consciência você tiver sobre suas escolhas e suas motivações, mais livre se tornará. Por fim, cerque-se de pessoas e experiências que reforcem suas escolhas conscientes. Isso não é apenas sobre evitar influências negativas, mas também sobre construir um ambiente positivo que reforce sua jornada. Busque amizades que respeitem sua liberdade emocional, comprometa-se com atividades que promovam seu crescimento pessoal e encha sua mente com ideias que alimentem sua força interior. É um processo cumulativo. Cada decisão que reforça sua liberdade emocional torna as próximas escolhas mais fáceis e naturais. Ao praticar esses princípios de forma consistente, você percebe que abandonar a busca obsessiva pelo amor não é apenas uma filosofia, mas uma maneira concreta de viver. E com o tempo, isso deixa de ser um esforço consciente e se torna simplesmente quem você é. Alguém que encontrou paz em ser completo consigo mesmo. Agora que compreendemos como criar ações práticas para alcançar a liberdade emocional, é hora de encerrar essa jornada com reflexões finais que cristalizem tudo o que aprendemos. Preparado? Abandonar a busca pelo amor não é desistir do amor. Muito pelo contrário, é libertar-se da prisão que você mesmo construiu ao acreditar que era incompleto, de que dependia de alguém para validar sua existência ou dar sentido à sua vida. O caminho que percorremos até aqui nos mostrou que essa obsessão, tão enraizada em nossas crenças e na sociedade, é apenas uma distração que nos impede de enxergar aquilo que é mais importante: a relação profunda, plena e inabalável que podemos ter conosco mesmos. O estoicismo nos ensina que não somos reféns de forças externas, mas senhores das nossas próprias mentes. Ao parar de buscar incessantemente por algo que nunca esteve, de fato, sob nosso controle, ganhamos espaço para viver de forma autêntica. Essa decisão não é uma renúncia ao amor, mas a escolha consciente de amar de uma maneira mais verdadeira, que começa dentro de nós e irradia para o mundo. Como Marco Aurélio disse, a vida de um homem é colorida pelas cores de sua mente. Se você decide pintar a sua vida com tons de ansiedade, insegurança e necessidade, isso se refletirá em tudo: suas relações, suas escolhas, sua paz interior. Mas ao optar por cultivar força, autossuficiência e serenidade, o que surge é uma existência muito mais leve, livre e significativa. Talvez até agora você tenha vivido com a crença de que encontrar o amor era como atingir uma meta, um objetivo final que marcaria sua realização plena. E é exatamente isso que precisa ser questionado. Será que o amor é algo a ser encontrado ou é algo que emerge quando você está alinhado consigo mesmo? Será que ele é um alvo, distante e inatingível, ou uma expansão natural daquilo que você já carrega em seu coração? Talvez, quando você para de buscar, perceba que o verdadeiro amor, aquele que não se apega, que não exige, que não pesa, nunca esteve longe. Ele sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você parasse de ignorá-lo. Ao longo desse processo, você ainda encontrará desafios. A sensação de vazio pode tentar voltar. Pressões externas, seja da sociedade ou das pessoas ao seu redor, podem sugerir que você está errado ou que deveria voltar para o padrão de busca que todos seguem. Mas lembre-se, os estoicos nos ensinaram que a verdadeira paz não vem de agradar os outros, mas de viver em harmonia com a sua própria natureza.
Cada vez que você rejeitar essas pressões externas e retornar ao que é essencial para você, estará fortalecendo algo que ninguém pode tirar: a sua liberdade emocional. E há uma verdade paradoxal nessa jornada. Quanto mais você solta a necessidade, mais o amor, as conexões e até mesmo os relacionamentos verdadeiros começam a surgir espontaneamente. Quando você não depende mais do outro para sentir-se completo, as pessoas percebem isso em você. Sua presença se torna leve, sua companhia se torna mais valiosa, porque o que você oferece não é necessidade, mas plenitude. Um amor que nasce da liberdade e não do apego é um amor que verdadeiramente transforma. No final, abandonar a busca incessante pelo amor e pela validação externa é o maior ato de coragem que você pode realizar. É abrir mão do controle ilusório sobre o que os outros representam e focar no controle que você realmente tem: sua mente, suas escolhas, sua maneira de navegar pelo mundo. Parar de buscar não é um ponto final na sua história, mas o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você é o autor da sua vida, não um coadjuvante em busca de aprovação. Agora, a responsabilidade está nas suas mãos. Que você escolha olhar para dentro e encontrar em si mesmo tudo aquilo que sempre buscou nos outros. Que você decida ser a pessoa pela qual estava esperando e escolha construir uma vida que seja livre, plena e verdadeira. Porque, ao fazer isso, você estará não apenas transformando a sua relação com o amor, mas fundamentalmente com a vida. Essa é a verdadeira liberdade. E é assim que concluímos essa jornada. Não como um fim, mas como um convite para que você coloque em prática tudo o que refletimos aqui. O próximo passo não depende de outra pessoa, nem de um acontecimento externo. Ele depende apenas de você. Afinal, como os estoicos diriam, a parte mais poderosa da existência está ao seu alcance agora mesmo. A liberdade que nasce de viver com total responsabilidade sobre si próprio. Se você chegou até aqui, já deu um passo poderoso em direção a uma nova maneira de pensar e encarar a vida. Agora imagine se essa transformação pudesse fazer parte do seu dia a dia, de forma fluida e sem esforço. No canal Caminho Inteligente, o conhecimento te acompanha onde quer que você esteja. Não importa se você está dirigindo, organizando a casa ou cuidando das suas tarefas. Basta dar o play e deixar o conteúdo trabalhar em você, expandindo sua visão, despertando reflexões e agregando valor à sua rotina. No Caminho Inteligente, nosso compromisso é com conteúdos que fazem a diferença. Aqui você encontra vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, cada um criado para trazer até você ideias que desafiam o comum, ensinamentos práticos e reflexões que mudam vidas de verdade. É o tipo de conteúdo que enriquece sua jornada, oferecendo profundidade onde antes havia superficialidade. Inscreva-se agora e torne-se parte dessa comunidade de mente inquieta que busca mais do que palavras passageiras. Ao se inscrever no canal Caminho Inteligente, você se compromete com o crescimento contínuo, a clareza mental e as realizações que nascem de uma consciência expandida. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para garantir que você nunca perca nenhuma novidade. Este é o momento de integrar aprendizado e transformação em sua rotina. Seu próximo passo no Caminho Inteligente começa aqui. O que está esperando? Inscreva-se hoje mesmo e dê início à mudança que você merece.